capítulo 20, livro dos Atos dos Apóstolos. Versículo de número 7. Está escrito: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Quantos podem dizer amém? Eu queria que no 3 você pudesse dizer para pelo menos umas 3 pessoas próximas a você a seguinte frase, mas diga isso com ânimo, com ímpeto, com alegria. Você vai dizer assim: hoje é a noite de ressurreição. Vamos lá, 1, 2 e 3, vai lá. Diga para ele: hoje é a noite de ressurreição. Hoje é a noite de Deus colocar você de pé. Hoje é a noite das mãos infalíveis da igreja do Evangelho erguerem você e te colocarem de pé para o louvor da glória de Deus. Quantos selam comigo essa palavra? Quantos dizem amém por isso? Episódios de ressurreição na Bíblia não são assim tantos. E eu acho que também nem tinha como ser. Que é um tipo de milagre que afeta a linha do tempo, não só da pessoa ressuscitada, mas afeta também a história e o tempo de todas as pessoas que estão ao redor. Então, talvez por isso, ressurreição seja um milagre que a gente não vai ver toda hora, não. Porque, de fato, de verdade, isso é uma coisa que afeta, uma coisa que modifica muita coisa ao redor, ao seu redor, quando acontece. Na vida dos apóstolos mesmo, isso também foi um fato bem isolado, pelo menos nas histórias narradas pela Bíblia. No caso do apóstolo Pedro, uma ressurreição atribuída ao seu ministério, e do apóstolo Paulo, também uma ressurreição atribuída ao seu ministério, exatamente essa que estamos aqui diante dela. Esse fato, o fato inusitado, para dizer o mínimo, de um jovem que estava participando de um culto, e ele, de repente, tomado por um sono, ele cai da janela. Ele estava sentado na janela, ele cai da janela, do terceiro andar, e ele cai morto lá embaixo. E o apóstolo Paulo vai descer, vai abraçá-lo, vai ministrar ali sobre ele, e ele vai voltar a viver. Isso tudo acontece dentro de um lugar, dentro de uma cidade que tem um papel interessante na Bíblia que merece um pouco da nossa atenção. Esse episódio aqui aconteceu em Troade. Aonde aconteceu? Aonde aconteceu? Talvez aquilo que a gente mais pode se lembrar a respeito de Troade é porque uma das visões mais poderosas que influenciaram o ministério e a jornada de Paulo aconteceu exatamente em Troade. Foi em Troade que Paulo recebeu aquela visão do varão macedônio, que lhe dizia: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Essa, portanto, é uma revelação maravilhosíssima que Paulo recebeu. Mas ela acabou implicando numa coisa muito interessante de se perceber. Porque Paulo havia acabado de chegar em Troade. Acabado. Significa que ele não havia pregado nenhuma mensagem. Ele não havia curado nenhum enfermo, ele não havia feito nada. Ele havia acabado de chegar. E quando, então, ele recebe essa visão, ele imediatamente sai de Troade. Compreenda, então, que nesta visita não há absolutamente nada que aconteça através do ministério de Paulo em Troade.
mesmo eles tendo experimentado essa sensação de ter tão perto alguém que lhes podia ministrar tanto, de ter tão perto alguém que lhes podia entregar tanto, mas aquela chance de ouvir o que tantas outras cidades já estavam ouvindo e de ver o que tantos povos já estavam vendo, escapou de Troade. E por uma razão muito inusitada, porque parece que ela foi trocada por uma outra viagem, uma outra missão. Pelo menos a você lhe causaria alguma frustração? Sim ou não? Sim. Ué, não? Sim ou não? Não tenha medo que não é pegadinha. Você está lá, tem um homem de Deus, um profeta, camarada faz de tudo, camarada tem a mensagem, camarada tem a teologia, ele cruza e depois ele bota o pé lá na sua cidade, lá no seu bairro, e diz, você não recebeu uma visão? Estou indo embora, você fica na paz? Te frustraria, sim ou não? Sim ou não? Mas vamos, talvez não, vamos crer que Troade terá uma nova oportunidade. De fato, terá, mas essa nova oportunidade não foi muito diferente da primeira. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 12, ele fala sobre uma outra passagem que ele teve em Troade. Para fortalecer aos crentes de Corinto seu amor, sua preocupação, ele conta sobre essa sua passagem. Ele diz, olha, chegando eu em Troade, uma grande porta abriu diante de mim para pregar a palavra. Só que, ele escrevendo aos Coríntios, eu não encontrei quem eu esperava lá. E quem eu esperava lá me daria notícias de vocês. E como não me deram notícia de vocês, eu larguei Troade para trás e fui atrás de notícia de vocês. Meu Deus do céu. De novo, Troade experimentou o quase. De novo, a chance lhes escorrega por entre os dedos. De novo, aquela sensação muito agoniante de uma coisa que está acontecendo tão perto de você, mas não com você. Troade é um grande porto. Diga comigo, porto. Porto. E se você pensar, até nesse sentido aqui do ministério de Paulo, Troade está se comportando também assim. Porque de lá parte. É de lá que a visão parte. É de lá que Paulo parte. É de lá que ele precisa receber notícias de Corinto, de um outro lugar, e parte. Tudo parte de lá, mas nada acontece lá. Às vezes a gente tem de fato essa nítida impressão de que nós somos porto. As coisas passam por nós, mas não acontecem em nós. É alguém que você ouve um testemunho tão perto de você. É alguém que entra na sua casa, se sente muito bem, começa a contar uma história de vitória, uma atrás da outra. E você fica se perguntando, quando será a sua história? Mas houve uma terceira vez. Glória a Deus. Segura a mão de alguém que está do seu lado e diz para ele assim, eu sei que você está bem agoniado, porque muita coisa está passando perto de você, muitas chances estão passando perto de você. Você tem sido porto, mas não tem sido palco. Mas na noite desse dia, você não vai ser só porto, você vai ser palco também. Aleluia. Aleluia. É por isso que Paulo pregou uma mensagem tão longa. É porque ele estava com muita coisa para dizer para aquelas pessoas há muito tempo. Eu quero de verdade profetizar que hoje você passa de porto para palco. Não é mais sobre as partidas de você. É Deus olhando e dizendo, vai ser aí. Vai ser aí na sua casa, aleluia. Vai ser aí no meio do seu casamento que eu vou fazer milagre. Vai ser aí, oh glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, lá, portanto, então, é onde vai acontecer essa nossa belíssima história. Onde, de repente, Troade, por fim, se verá efetivamente envolvida no milagre, envolvida na cena, ouvindo a palavra, vendo os milagres. Agora, considere uma questão e considere que algumas coisas vão começar a se reunir, a se unir de um jeito tão harmonioso que faria de fato desta reunião aqui uma reunião tão profética, tão tremenda, uma reunião de ressurreição, uma reunião onde ninguém que entrou nela tinha como acabar em velório, nem caído, nem nada. Eu quero te dar uma notícia, não tem jeito de você acabar essa reunião mal, não tem jeito de terminar esse culto, você sai daqui do mesmo jeito que você entrou, não tem jeito.
Essa reunião acontece no primeiro dia da semana, não é uma especulação minha, está claro no texto. Ela acontece no primeiro dia da semana, é um domingo, dia do Senhor. Que dia acontece a reunião? Domingo. Repare, portanto, que a ressurreição do Eutico vai acontecer num domingo, que é o mesmo dia que Jesus ressuscitou. Eu estou te mostrando que não tem jeito de acabar morto nessa reunião. Não tem jeito. Não dá para terminar morto nessa reunião. 7 dias é a permanência de Paulo em Troade. Ele vai permanecer 7 dias. Só que no 7º dia era para Eutico ter amanhecido morto. O 7º dia de Paulo, que é o dia dele ir embora, se tudo tivesse acabado como parecia que ia acabar, na manhã da ida de Paulo embora, teria acontecido o velório de Eutico. E isso teria acontecido num 7º dia. Que todos nós aqui sabemos que tem um simbolismo claro, bíblico, esse número de perfeição. Então, se na primeira vez Paulo recebe uma visão e sai, na segunda vez, quem ele foi encontrar não estava. A terceira vez, ele precisa obedecer um ciclo perfeito, de permanência em Troade de 7 dias. E se uma coisa é perfeita, não podia terminar com velório e nem com morte. Você não entendeu ainda o quanto você é importante para o que Deus está fazendo aqui. Eu queria que você avisasse para alguém que está do seu lado. Pega na mão dele e diz assim: você não entendeu o quanto você é importante ainda. O que Deus está fazendo nessa casa, o que Deus está fazendo na fonte de vida, é perfeito. E não vai ter velório seu, não vai ter desistência sua, não vai ter apostasia sua, porque só vai ficar perfeito de verdade se você estiver com a gente até o final. Quantos dizem glória a Deus essa noite? Aleluia! Aonde vai acontecer o culto de Atos 20? Diga comigo. Um cenáculo. Muito fraco, diga um cenáculo. Troade é em Jerusalém? Não. Troade é na Judéia? É em Samaria? Troade é na Galileia? Não. Troade é num território estrangeiro. Cenáculo não é uma palavra que diga respeito a nada que seja cristão, nada que seja judaico. Cenáculo é um nome de um espaço, como isso aqui é mezanino em todo quanto é canto. É mezanino em teatro, mezanino em igreja, mezanino em casa de show, isso é mezanino. Isso é nome de lugar, definição de espaço físico. Só que é óbvio que depois do que aconteceu em Atos 2, não dá nunca mais para pensar ou para chamar cenáculo de um lugar qualquer. Agora é importante que você considere uma coisa: quem é que está lá, tacando fogo nessa fogueira? Quem é que está lá pregando com ardor, ressuscitando morte? Diga comigo, Paulo. Muito fraco, diga Paulo. Agora preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, eu penso que isso vai lhe abençoar muito. Olhe isso. Quando nós olhamos, se nós tivéssemos uma lista exposta no telão aqui, dos 120 crentes que estavam em Atos capítulo 2, eu pergunto, o nome de Paulo estaria na lista? Estaria na lista? Não, porque ele se converteu no 9º capítulo. Paulo não era crente em Atos 2. Vamos de novo. Se os 120 crentes, eu estou arredondando, obviamente, o nome dos 120 crentes que estavam presentes em Atos 2, na descida do Pentecoste, estivesse nessa tela, o nome de Paulo estaria lá? Estaria lá. Significa que a mais emblemática festa de avivamento da igreja, Paulo não participou. Eu quero que você comece a logo entender uma coisa e pare de ficar chateado com isso. Teve festa muito boa que você não participou. Teve culto bom que você não participou. Teve música boa que você não cantou. E talvez você nem cante. Porque a velocidade que as coisas estão hoje, possibilidade de alguém revisitar, do Ministério do Louvor, revisitar uma música lá da década de 80, de 90, é pequena. Então, talvez músicas que embalaram a fé cristã nos anos 90, você nunca vai cantar, fião. E quanto a isso, pastor, o que é que eu faço? Nada. Porque tudo que você não visitou não pode ser. O tempo não volta. Você não pode voltar no aniversário de 1 ano da Fonte de Vida, de 2 anos, se você não era crente ainda. Não dá, são experiências que você não teve. E ok. Vamos continuar. Sim ou não? Veja bem, esse texto de Atos 20, ele faz parte de uma logística mais ampla. Na verdade, Paulo está indo
prioritariamente com um grupo de discípulos para Jerusalém. Mas não é só por isso. A sua intenção é clara. Ele desejava chegar em Jerusalém a tempo de participar do Pentecostes. É como Paulo... vamos lá, é mais ou menos assim. Não tive naquele, vou no outro. Mas como você já deve saber, ou alguns aqui devem saber, Paulo também não vai nesse outro. Porque quando ele chega em Jerusalém, ele vai ser preso. E aí ficou ruim demais agora. Não ficou, vamos agir com maturidade. Ótimas festas que aconteceram e você não foi. Tem ótimas festas que vão acontecer e tu também não vai. Porque a vida é assim. Você acha que você vai participar de tudo que é bom que vai acontecer? Você pode não estar por razões 1000. Pastor, ficou desmotivador esse negócio. Paulo ensina o segredo. Se eu não pude estar no cenáculo de Atos 2, e se eu não vou estar lá no Pentecostes de Jerusalém, aqui em Troade, eu vou fazer festa aqui, vou pregar aqui, vou libertar gente aqui, porque eu não preciso de calendário para fazer Pentecostes. Eu falei que essa palavra ia te abençoar. Ela é uma palavra simples, mas eu queria que você chacoalhasse alguém que está do teu lado e diga para ele assim: sabe aonde acontece Pentecostes? Aonde tem crente com fome de avivamento. Então vai ter lá naquela pequena reunião dos crentes do teu trabalho, vai ter lá no culto doméstico da tua casa, vai ter lá, aonde você for, vai ter dentro do Uber, vai ter na hora que o sinal fechar, vai ter Pentecostes aonde você passar. Nada mais plausível do que o apóstolo dos gentios fazer seu Pentecostes. Nada mais plausível do que Paulo, apóstolo dos gentios, fazer seu Pentecostes num cenáculo fora de Jerusalém, para dizer o seguinte: a coisa abriu, a porta abriu, o evangelho ampliou, nós estamos em todo canto, quem quiser recebe, quem quiser tem, não tem hora, não tem dia, não tem lugar, não tem calendário, começa quando quiser, e se quiser não termina. Tempo que você está perdendo, se lamentando pelas coisas que você não viveu. Você poderia estar vivendo coisas muito interessantes e importantes agora. Preste bem atenção, porque assim o evangelista Lucas vai escrever. Eu queria que você repetisse muito, muito forte, para eu ter certeza que você ainda está aí, está comigo, está vivo. Diga: havia muitas luzes no cenáculo. Vamos pensar uma coisa muito importante aqui. Quantos aqui concordam que esse ambiente está muito bem iluminado? Quantos concordam? Todas as pessoas, exceto se houver alguém que tem algum tipo de dificuldade visual, todas as pessoas estão me enxergando bem, sim ou não? Sim. Vocês enxergam bem este púlpito, sim ou não? Sim. Porque as luzes são suficientes. Há muitas luzes. Há luzes aqui bem na minha frente, há luzes no teto e muitas luzes, há luzes de palco, aqui há muitas luzes. Nós estamos com fartura de luz, sim ou não? Sim ou não? Só que a Bíblia vai dizer que Eutico dormiu. Ele dormiu e caiu lá embaixo morto. Para Eutico, a reunião parecia ter um triste fim. Só que vamos lá. Vamos entender uma questão muito importante. O ponto onde você compreende que o tanto de luz que é oferecido a você não importa tanto se você fechar os olhos. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Vou repetir a pergunta: quem me enxerga bem? Quem me enxerga bem? Quem enxerga tudo muito bem? Fecha os olhos, por favor. Você está vendo tudo muito bem?
curioso, porque eu continuo vendo tudo muito bem. Agora eu te pergunto, mudou alguma coisa na iluminação da igreja? O que mudou? Você que fechou os olhos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Você quer contar quantas luzes tem? Você quer especular? São 10? São 50? São 80? São 30 lamparinas? São 120? Quer continuar aumentando? Não vai adiantar, porque Eutico fechou os olhos. O grande problema é que na maioria das vezes as pessoas atribuem seu sono, sua queda, à falta de alguma coisa. Ah, não vai embora não, fica aí só um pouquinho. Não, eu caí porque faltou. Faltou o quê? Faltou a palavra. Ah, não manda essa, não venha. Eu caí porque faltou amor. Não. Ah, eu caí porque faltou ajuda. Ah, eu caí porque faltou assistência. Tem um negócio de Deus para te dizer. Não está faltando nada. Isso é conversa fiada de quem não quer se arrepender e se levantar. Tem luz, tem palavra, tem louvor, tem adoração. A igreja é pura, a igreja é santa, a igreja é cheia do Espírito Santo. Agora, se você fechou o olho, isso é uma coisa sua. Jesus disse uma coisa muito linda. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Então não importa quantas candeias há em Atos 20, se a candeia dos olhos de Eutico se apagou. Não importa se há 300 candeias acesas no cenáculo de Atos 20, se a candeia de Eutico se apagou. Fechar os olhos é apagar sua própria candeia. Então não importa o quanto é oferecido para você, quem se apagou foi você. Não importa o recurso despejado, não importa o interesse de Deus demonstrado, não importa o amor ativo nos irmãos, mas você apagou sua candeia particular. Mas esta noite aqui vão se findar aquelas inúmeras desculpas com as quais você tem retroalimentado sua dor e sua mágoa, porque Deus te trouxe aqui para dizer: tudo continua aceso. Você desistiu da fé, você abandonou a igreja, você se apagou, mas tem uma mão, tem braços e tem autoridade de Deus para te colocar de pé essa noite outra vez aqui. Maio. Qual é o problema? A luminosidade do cenáculo? Não. O problema é que Eutico apagou sua candeia particular. Para onde Eutico foi? Ele foi arrumar um lugar de se acomodar na janela. Alguém aqui já sentou em janela? Já sentou em muro? Já sentou em qualquer tipo de lugar arriscado? Sim ou não? Sim ou não? E você está vivo aí, sim ou não? Porque, na verdade, o grande problema que decidiu e definiu tudo isso aqui foi o sono. Se Eutico estivesse acordado, o tempo inteiro disposto, aceso, na janela, não teria dado em nada. Então, mais perigoso do que o lugar de vulnerabilidade é a vulnerabilidade de quem está no lugar. A janela é vulnerável, mas muito mais vulnerável é o sonolento. Então o grande problema é que Eutico deveria respeitar a sua própria sonolência e não brincar com um tipo de perigo de um lugar como aquele. Porque, veja, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que você vai me entender. Olha você, algum dia da sua vida, ou talvez até hoje, no trem, lá no ônibus. Está tudo bem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se bater o som no seu corpo, vai pender para frente ou para trás, sim ou não? Sim ou não? Você precisa estar em janela? Não. Você vai tomar um tomo em qualquer lugar que você esteja. Por que você vai cair? Porque você vai relaxar. Porque, o que está me mantendo de pé aqui? Eu estou tensionado, no melhor sentido da palavra. Se houver o relaxamento da sonolência, quem está sentado vai pender para frente. Quem está de pé pode pender para trás. E aí vai acontecer uma coisa que não tem jeito. Pergunte qual? Você vai se entregar nos braços de uma lei. A da gravidade. E a lei da gravidade diz uma coisa muito interessante. Quem ainda está aí, diga amém.
O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade é quando dois corpos massivos se atraem. Por que se eu bobear aqui eu vou para o chão? Porque a massa do meu corpo é atraída pela massa do chão. Dois corpos massivos se atraem. Pastor, o que de espiritual tem isso? Muito. Você quer o chão e o chão te quer. Pastor, eu não quero não. Aleluia. Pastor, ele não me quer não. Eu tenho um negócio de Deus aqui para te dizer. Você, mas não é só você não, é você, eu, quem está na tua direita, quem está na tua esquerda. A nossa atração é pelo chão. O nosso corpo que é o chão, nossa matéria que é o chão, nossa carne que é o chão. E o chão está de braço aberto dizendo, vem, se esborracha, se arrebenta. E eles se atraem mutuamente, teu corpo pedindo chão e o chão pedindo o teu corpo. Eles querem esse encontro, eles querem o encontro que gera o ferimento e a morte, mas eu vim de Deus aqui liberar uma palavra sobre a atração, não podemos nos livrar dela nunca. O apóstolo Paulo é quem escreve, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto eu estou aqui, a luta é todo dia, o chão me quer, eu quero o chão, mas meu espírito quer o céu, o céu, o céu, o céu. Acorda alguém que está do teu lado e diga, é por isso que você não pode brincar. É por isso que você tem que levar o reino de Deus a sério. É por isso que você tem que levar a palavra a sério, a igreja a sério, o evangelho a sério. Porque senão você se esborracha. Oh, aleluia. Você sabe o que vai acontecer? Sabe? Vou falar do primeiro jeito, que é o primeiro jeito mais comum e superficial de se ler o que aconteceu. Eutico dormiu, caiu e morreu. Você concorda com essa série? Dormiu, caiu e morreu. Você concorda? Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que está faltando uma coisa aí. Ninguém dorme no terceiro andar e chega no chão sem ter acordado no caminho. Pastor, o senhor está dizendo que Eutico acordou? Sim, só que foi tarde. Porque o grande problema é quando alguém acorda percebendo-se numa condição de queda livre. É quando alguém acorda e percebe que seu impacto com o chão não pode ser mais evitado. Você não entendeu o que você veio fazer essa noite aqui, ainda talvez, mas agora você vai entender. Deus te trouxe hoje aqui, me trouxe hoje aqui para te dizer uma coisa. Você não pode acordar tarde demais. Você não pode acordar quando a queda não for mais possível de ser evitada. A hora de você perceber, pastor, mas o culto da vitória é vitória, uai, como é que não é vitória? O que você pode essa noite, e creio que você vai, é despertar ainda em tempo, enquanto teus pés ainda estão no cenáculo, enquanto ainda tem luz, enquanto ainda tem palavra. Você não vai acordar no caminho de uma queda inevitável, você vai acordar em tempo de corrigir a sua sonolência e voltar para o centro da vontade do Senhor. Quem diz glória a Deus essa noite? O que é que vai acontecer? Eutico vai cair do terceiro andar. Vai vir, portanto, do terceiro andar até o solo. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. E por onde ele vai? Imediatamente após ele cair, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo desceu. Os mesmos 3 andares percorridos por Eutico, Paulo também percorrerá. Com uma diferença básica. Ele usou a escada. Só que eu agora vou te fazer algumas perguntinhas. A primeira, se medíssemos a velocidade
do ponto de partida ao ponto de chegada. Quem chegou mais rápido, Eutico ou Paulo? E quem terminou vivo? Pastor, onde você quer chegar? No ponto onde você começa a perceber que velocidade não é tudo. No ponto onde você começa a perceber que pela janela o trajeto é veloz, mas o fim é morte. No ponto onde você começa a perceber que o jeito certo de fazer um trajeto ainda é respeitando cada degrau da escada. Porque tem muita gente que vai chamar você de tola, vai chamar você de bobo, vai dizer que você está perdendo tempo, mas enquanto eles aceleram processos, pulam etapas e vão pela janela, nós vamos seguindo degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Isso aqui não é agouro, isso é uma palavra profética. Segure a mão de alguém que está do seu lado, fala para ele: você precisa não ceder, porque alguém vai te dizer: conheço um caminho mais rápido, isso pode ser acelerado, vai pela escada, faz do jeito certo, que quando você chegar no destino, você ainda vai estender a mão e ajudar ele a se levantar. Você não tem ideia da quantidade de apressados, mortos, que foram socorridos por gente que se submeteu aos processos e ficou vivo para socorrer os apressados. Você não tem ideia da quantidade dos que zombaram daqueles que respeitavam os processos, mas foram levantados exatamente por eles. Você não tem ideia da quantidade daqueles que riram na cara dos que usavam os degraus, mas não fossem os braços desses, estariam caídos até hoje. Não é a gente triunfar sobre a dor de ninguém, não é tripudiar sobre a dor de ninguém, mas é mais uma prova de que lugar de crente é respeitando processos, lugar de crente é fazendo as coisas numa escala ordeira, natural, bíblica, ética, moral e séria. Vença o assédio de usar os caminhos encurtados, os atalhos mortíferos, assim te diz o Senhor, porque pela escada você acaba vivo essa história. Até os anjos usavam escadas na visão de Jacó. E tu querendo saltar pela janela, meu servo? Escute, esse percurso será feito por Paulo, e ao chegar lá embaixo, Paulo vai agir de um jeito terno, misericordioso. Está tudo muito claro. Sabe aquela hora que está tudo tão claro, que você não precisa dizer nada? Está tudo tão claro que não é para dormir. Está tudo tão claro que não é para ficar em janela. Está tudo tão claro que quem apagou a candeia particular foi ele mesmo. Está tudo tão claro que o melhor jeito de fazer o percurso é pela escada. Está tudo tão claro que tudo que Paulo vai fazer é abraçar. Abraçar. Não é aquela coisa de olhar, chamar a atenção de todo mundo e dizer: olha aí, ó. Olha o garoto inconsequente aí, ó. Olha o garoto irresponsável aí, ó. Eu fico muito assustado com a memória curta. Se foi embora, volte agora, hein? Eu fico muito assustado, senhores, com a memória curta de alguns obreiros, de alguns irmãos, de algumas irmãs, que diante da queda dos Eúticos, vociferam pragas, expõem, envergonham. Eu fico muito assustado com a memória curta de alguns que diante da travessura de outros esquecem o quanto já foram travessos. Não vai embora agora não. Pastor, mas o senhor está falando de quê? Estou falando de um tipo de ministério, um tipo de ação que não pode faltar na igreja. Pergunte qual? Empatia.
Empatia é a arte de se pôr no lugar de alguém. O jovem é irresponsável? É. O jovem é dorminhoco? É. O jovem é inconsequente? É. Então eu vou bater. Ô Paulo, e que jovem você foi? Pastor, eu não sei, não sabe? Eu vou te contar que jovem ele foi. Está escrito na Bíblia. Que apedrejam o primeiro mártir da igreja, Estevão, e não vão colocar as roupas dele diante de um velho, mas diante de um jovem chamado Saulo. Sabe por que eu vejo um apóstolo maduro que não destrói a vida de um jovem caído? Porque se hoje apóstolo maduro sabe o jovem caído que foi. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa, não fica dando de memória curta não, senão vou ter que te lembrar que tipo de jovem você foi. Que tipo de crente você foi quando começou. Não é a respeito da arrogância da nossa suposta santidade, é sobre empatia, é sobre olhar o caído e dizer, vou abraçar, se eu bater agora não adianta nada, se eu esmurrar agora não vai adiantar coisa nenhuma, eu vou abraçar, vou descer, eu vou aqui no chão, vou levantar ele, e ele vai ser testemunho de que Deus ainda levanta. Aleluia! E umas pessoas com chicote muito, aleluia, glória a Deus. Tem empatia, eu já não demoro, hoje o tiro é, aleluia. Tem empatia para exercer o que Paulo vai exercer, e eu profetizo que você também vai exercer. 5 pessoas creram. O quê? Um ministério de ressurreição. Você vai exercer, aponta para alguém que está do lado e diz, você vai exercer esse ministério. Por essa cidade, na tua família, você vai exercer esse ministério. Chamar pessoas da morte para a vida. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? O ministério da ressurreição na vida dos apóstolos, não de suas próprias, mas das ressurreições que eles operaram. Perceba como Paulo exerce esse ministério. Estou falando a uma igreja que vai exercer o ministério da ressurreição nessa cidade. Oh, glória a Deus. Perceba como Paulo vai exercer. Ele vai descer e vai lá. Falei aqui na conferência Ouça sobre a atitude de Lucas, o médico amado, diante de Paulo, mordido pela víbora. E agora volta a observar, porque de novo, Lucas, o médico amado, está lá. E não é Lucas, o médico amado, quem vai socorrer Eutico. E quando eu digo isso, nem pense que eu estou querendo dizer que os médicos não são importantes. Nem pense que eu estou querendo insinuar que a medicina não tem seu valor, ou que você não deva procurar os médicos, ou que se médico deva largar a medicina. Não, 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 não. Eu só quero que você entenda que a condição de Eutico é muito clara. Ele está morto. E a respeito de alguém morto, um médico só pode fazer 2 coisas: atestar e autopsiar. Eutico não precisava nem de atestado, nem de autópsia. Ele precisava voltar à vida. Você me olha desse jeito, enquanto eu digo para você que o que você veio hoje fazer aqui não é ser atestado, muito menos autopsiado. Você veio hoje aqui ser levantado. Você não veio hoje aqui ser entrevistado. Ninguém vai vasculhar a tua vida para entender a causa mortis, não aqui e nem agora. Depois você marca um gabinete com o pastor, depois você conta a tua história, depois você compartilha teus dramas, mas hoje a sua necessidade emergencial não é de um atestado, porque clara está a sua situação, nem de uma autópsia, porque não tem tempo para isso. Hoje o ministério é profético, não é atestado, nem autópsia, é ressurreição. Venha, Paulo, exerça esse ministério. O ministério apostólico da ressurreição não passa ou não diz respeito só ao apóstolo Paulo, mas também diz respeito ao apóstolo Pedro.
Só que a ressurreição, operada pelo ministério de Pedro, ela precisa ser não só olhada, mas de certa maneira também comparada com a ressurreição do ministério de Paulo. Porque quando Pedro operou esse milagre no nome de Jesus, a circunstância foi a seguinte, eu lhe conto aqui e já começo a encerrar. Uma irmã da igreja, crente boa, ajudava os irmãos. A irmã Dorcas morreu. Só que havia uma notícia de que o irmão Pedro andava por perto. Aí alguém falou, não enterra não. O irmão Pedro está perto aí. Enterra não. Diz a Bíblia que vão fazer... se você for embora, volte agora, irmão. Estou sentindo esse som tão baixinho, assim, tão tradicional. Aleluia. Manda esse negócio aí, irmão. Poxa vida. Nunca te pedi nada. Dá um gás nesse som aí. Um ganho, um jubre fácil, alguma coisa. Aleluia. Olhe para cá. Quando Dorcas, então, morre e é notificado que Pedro está perto, o que os irmãos vão fazer? Vão pegar o corpo de Dorcas e colocar onde? Num cenáculo. Dorcas subiu para o lugar de onde Eutico caiu. Perceba isso. Eles pegam o corpo dela e colocam num aposento superior, num cenáculo. E agora Pedro, quando chamado, o que ele vai fazer? Subir. Porque onde é que está o morto? Lá em cima. Com Paulo, o que é que aconteceu? O morto estava lá em... E Paulo fez o quê? Irmão, isso aqui é arroz com feijão, só estou jogando a pimenta do reino. É Dorcas de cima que desce? É Eutico de baixo que sobe? Então é o vivo que se movimenta. Somos nós como igreja quem nos movimentamos. Nós estamos esperando os mortos se mexerem na nossa direção. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, se tu está no térreo e ele está em cima, sobe você, porque ele não consegue descer. E se você está em cima e ele está embaixo, desça você, porque ele não consegue subir. Quem se movimenta é quem tem a voz. Parece que eu vejo diante dos meus olhos o homem de Deus, o sumo sacerdote Arão, num texto fantástico da Bíblia, onde diz que ele, com o incensário na mão, caminhava entre os mortos atingidos pela praga. Quem tem o incensário é que se mexe, quem tem a palavra é que se movimenta. Vamos parar de esperar que a movimentação seja dele, dela. A movimentação é sua. Quem o evangelho alcançou foi você. Quem a graça pegou foi você. Quem o sangue já lavou foi você. Então movimente-se. Agora, olhe uma coisa. Olhe uma coisa. Olhe uma coisa aqui. Quem era Dorcas? Crente boa. Dorcas não era a dorminhoca do culto. Dorcas não era a sonolenta da igreja. Dorcas era uma mulher de obras notáveis na vida da comunidade. É por isso que quando Dorcas morre tem um apelo. Tem o quê? Tem um apelo, tem um rogo, tem uma súplica. Pedro, ressuscita. Essa mulher é boa. Vai fazer falta na igreja. Faz falta na minha vida. Agora eu pergunto para você, diante de Eutico, sonolento, caído no chão, quem é que roga por ele? Quem é que diz para Paulo, esse menino é bom demais? Quem é que diz, Paulo, ressuscita esse garoto, que garoto tremendo. Sabe que algumas pessoas que estão me olhando aqui agora, têm a nítida impressão que no chão estão e no chão vão ficar? Porque a verdade é que você não construiu nada na vida das pessoas, através da qual elas tenham por interesse que você se levante. Só que eu tenho uma notícia para te dar, duas. Pergunte, a primeira. Dorcas ressuscitou por todo o testemunho que ela já havia construído.
Eutico não tinha construído nada na vida de ninguém. Pastor, então o chão está bom para ele, não. Por que o Senhor vai ressuscitar Dorcas? Por tudo que ela marcou a vida das pessoas, tudo que ela já fez, todo o testemunho que ela já gerou. Ela tem um histórico, ela tem memória, ela tem arquivo. Então Eutico vai ficar no chão, não vai não. O Senhor também vai ressuscitar ele. Por quê? Porque ele não tem obras feitas, mas tem obras por fazer. Aleluia! Chacoalha alguém que está do teu lado, fala para ele. Você pode não ter marcado a vida de muita gente, pode não ter sido relevante na vida, mas tu és importante para Deus, e Ele vai te levantar, porque Ele sabe aonde você ainda pode chegar. Aleluia! Alá machora maia. Noio xanagai ela macheia. Você olha alguém que tem uma história, alguém que caiu, e você vê as pessoas torcendo, as pessoas fazendo corrente, as pessoas importunando o céu, no melhor sentido, se é que existe dessa palavra, batendo na porta do céu, e pedindo: Jesus, levanta aquele irmão, era uma bênção, era um profeta de Deus, está lá agora caiu. Aí você olha e diz assim: caramba, quem é que vai orar por mim? Quem é que vai querer eu de volta? Eu não marquei a vida de ninguém, não fiz nada por ninguém, sempre fui um crente mais ou menos, eu sempre fui dorminhoco do culto. Ninguém nessa igreja está interessado se eu levanto ou não. Eu não construí nada. Eu não vim aqui dizer que você está mentindo, não. Talvez seja verdade. Talvez tu tenha sido um crente ruim. Talvez tu não tenha construído nada, não tenha marcado a vida de ninguém. Só que o chão não é teu lugar. Sabe por quê? Porque depois que você se levantar, tudo que você não construiu, se segura, porque você vai ter oportunidade de construir. Aleluia! Você não tem porquê deixar de acreditar que a tua ressurreição é importante. Porque Deus não está medindo só o que você viveu até aqui. Deus está medindo o que você ainda pode viver. O que você ainda pode entregar para essa comunidade. A bênção que você ainda pode ser para a sua família. O pai que você não foi, mas ainda pode ser. A mãe que você não foi, mas ainda pode ser. O marido que você não foi, mas ainda pode ser. A esposa, o obreiro que você não foi, mas ainda pode ser. Ainda há muita vida depois da ressurreição. Ainda há um caminho pela sua frente, depois que Deus levantar você. Alguém concorda e crê comigo nessa palavra? Alguém diz alguma coisa como amém ou como aleluia? Perceba o que vai acontecer agora. Eutico vai ressuscitar. E eu amo essa expressão, esse jeito particular da Bíblia dizer assim, que quando ele caiu, ele foi levantado morto. Olha que expressão interessante. Repete comigo. Levantado, morto. Significa que alguém foi lá e tentou levantá-lo. E que até, de certa maneira, conseguiu, não a ponto claro dele ficar de pé, mas erguê-lo, erguer seu tronco. Ele foi levantado, está no texto, levantado, mas morto. Isso é um problemaço, isso é um problemão. Qual? Esse, de decidir agir desse jeito. Levantar morto, só por levantar. Só para sair na foto, só para vender uma imagem de que alguém está de pé. Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa muito séria. Eu tenho interesse de te levantar, mas é vivo. Não é para pagar de quem está vivo, é para estar vivo. Não é para aparentar estar vivo, é para estar vivo. Essa reunião tinha por objetivo, comunitariamente falando, uma coisa. Pergunte o quê? Ceia. Ceia. Quando a Bíblia diz que reuniram-se para partir o pão, é ceia. Ceia.
Eles se reuniram para partir o pão. Só que quando o Eutico se levanta, quando o Eutico ressuscita, a Bíblia diz que Paulo sobe e continua o culto. Não antes de partir o... Só que o culto aquelas horas, aquelas alturas já tinha muitas horas, mas o pão permanecia ainda sem ser partido. Mas agora será. Agora será partido com o Eutico de pé. O que eu quero mostrar para você é que havia uma tarefa não concluída. Havia algo que dizia respeito à comunidade e à igreja que não tinha sido feito, executado, partido. Mas que será logo após Eutico se levantar? Aonde eu entro nisso, pastor? Aqui agora. Aonde? Quando você entende que existem coisas que só estão esperando você se levantar para acontecerem na igreja. Pastor, não, você está falando isso que o senhor não conhece a minha igreja. A minha igreja tem X atividades, X ministérios, Y departamento. Não. Tem um pão de alachoramagante. É porque tu não entendeste o que é a igreja ainda. Se tu tivesse entendido a relação interdependente dos membros de um corpo, tu compreenderias que tem um pão que ainda não foi partido, porque tu ainda não se levantou. Mas a boa notícia é: quando tu te levantares, algo que estava pendente vai começar a se movimentar. É por isso, toda a luta do teu adversário, toda a gana que tu permaneças caído, porque enquanto tu não te levantas, o pão não é partido. Enquanto tu não te levantas, tem ministérios que não avançam, setores da igreja que não progridem. É por isso que ele te quer no chão, mas também é por isso que Deus te quer de pé. Aleluia. Pastor, o senhor não acha que é muita coisa assim para a gente jogar no colo de Eutico e dizer, uau, não é dar muita importância para ele, não, é dar a importância certa. A importância certa, onde eu compreendo que num corpo, cuja relação dos membros é a interdependência, um depende do outro, o pão permanecerá intacto enquanto alguém não se levantar. Existem coisas que não vão andar enquanto alguém não se levantar. Existem setores que não vão se desenvolver enquanto alguém não se levantar. Existem mensagens que eu não vou pregar, que vão ficar lá enquanto alguém não se levantar. Existem canções que não foram compostas enquanto alguém não se levantar. Existem visitas que não foram feitas enquanto alguém não se levantar. Existem hospitais que ainda não foram atendidos enquanto alguém não se levantar. Existem pães intactos, ministérios paralisados, existem setores que não andaram, mas quando você se levantar, oh aleluia, algumas coisas que estavam só esperando você vão começar a se movimentar. E acredite, nada trará tanta alegria para você, nada trará tanta satisfação para você, quando você perceber que o fato de ter se levantado pôs em movimento pães que estavam parados em cima da mesa. Acredite no que eu vou te dizer. Você acha que ganhar dinheiro é bom? E não é ruim não, é bom. Você acha que coisas que você conhece como prazer são boas? Podem até ser, mas acredite no que eu vou te dizer. Nada te trará maior alegria do que perceber que sua condição de estar de pé põe mecanismos para andarem no reino de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Podem ficar de pé, acreditando que esta é uma noite de ressurreição e glória. Eu não preciso disso não, pastor, porque eu já tenho uma empresa e ela anda, e vê-la andar, uau, me dá um grande prazer. Eu não preciso disso não, porque eu já toco uma ONG, e quando eu vejo ela andar, uau, isso me dá muito prazer. Eu fico com pena de você comparando o reino de Deus a ONGs, comparando o reino de Deus a seu negócio.
Nada dá tanto prazer a alguém do que perceber que por ele estar de pé, coisas estão se movendo num reino que é maior do que você, e que Deus te deu de presente participar das engrenagens deste reino. Segure a mão de alguém do seu lado agora, feche os corredores, por favor. Eu oro com você em 3 ou 4 minutos, com uma fé gritando no meu espírito: hoje só não se levanta quem não quiser. Por quê? Porque tem profeta na casa. Por quê? Porque tem abraço de misericórdia. Por quê? Porque ninguém aqui está no pedestal da santidade. Por quê? Porque nós estamos descendo a escada para abraçar. Por quê? Porque você é importante. Por quê? Porque você pode não ter feito nada, mas vai começar a fazer depois que se levantou. Ramana canto. Abra sua boca e por alguns segundos diga glória a Deus, diga aleluia, enalteça o nome daquele que levanta. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos ao 3º dia, Ele está aqui, Ele está aqui. Esse Espírito está na galeria, Espírito de ressurreição e vida, está na minha esquerda, está no meio, está na direita, está aqui no púlpito. Comece a sentir a presença do Espírito de vida, de vida, de vida, de vida. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Hoje teu casamento se levanta, hoje teus negócios se levantam, hoje teu ministério se... Você veio nesse culto, não botou nem roupa muito social, sentou aí para trás, tá achando que Deus não sabe que tu tem chamada, tá achando que tu tá escondido de Deus. Ele me trouxe para dizer: vou te levantar, vou te levantar, eu vou te levantar. Acidentado, Deus te levanta. Acidentado, Deus te levanta. Sonolento, Deus te levanta. Dormente, Deus te levanta. Tu que tomaste lugar na janela, Deus te levanta. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levanta. Mas não terminou. Se enganou quem pensou. Já sonhou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu já aviso logo. Não pense que morreu, a história acabou. Aleluia! Se você perdeu, eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: aí desiste. Vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aqui. Oh. Ai. Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Vem, vem. Eu vou deixar pensar que o projeto
projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé vazia e chegar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Talvez os pensamentos que têm tomado a tua mente nos últimos dias é que ninguém está nem aí, que para as pessoas ao seu redor pouco importa se você está vivo ou está morto, está caído ou está de pé. Mas eu repreendo essa palavra da tua mente no poder do nome de Jesus. E no lugar desta palavra eu ministro uma nova e definitiva palavra. Tu és interessante para Deus. Tua vida é interessante para Deus. E Deus te trouxe hoje aqui para te levantar. Não importa quanto tempo você está caído, Deus te trouxe hoje aqui para te levantar. Eu vou inverter a ordem. Eu vou começar fazendo esse convite para quem precisa reconciliar-se com Jesus e a igreja hoje. Eu vou começar a fazer esse convite para quem pensou mesmo que não era mais importante nem interessante para Deus e seu reino, mas alguém que Deus trouxe hoje aqui para dizer: tu és tão interessante que tem um pão em cima da mesa que não foi partido até agora, esperando você se ler. Todos os sofismas e mentiras do diabo estão caindo por terra agora. Ah, eu não nasci para ser crente. Por que não? Porque eu tento ser crente e não consigo. Não, é o contrário. Você tenta ser desviado e não consegue. Jesus está te chamando hoje aqui e agora. Aonde está a primeira pessoa que entrou nessa terça-feira da vitória aqui? Afastado de Jesus e da igreja. Pode ser dessa igreja, de outra igreja, dessa cidade, de outro estado, de outro país, não importa. Você se desligou do corpo de Cristo, está afastado de Jesus e da igreja, mas quer hoje voltar para Jesus nesta reunião de poder e de ressurreição. Me dá um sinal com a tua mão, sai do teu lugar e vem aqui na frente. A primeira pessoa já está chegando aqui. Sai do teu lugar, me dá um sinal com a tua mão. Sai do teu... Pastor, estou com vergonha. Vergonha você devia sentir de continuar caído. Você tem que ter orgulho da decisão de voltar para os braços do teu mestre. Sai do teu lugar agora. Se você estiver na galeria, me dá um sinal com a mão que eu vou esperar você descer. Alguém na galeria quer voltar para Jesus? Me dá um sinal com a mão. Alguém quer voltar para Jesus na galeria? Estou recebendo um sinal com a mão. Pode descer que nós vamos esperar. Pode descer em nome de Jesus. O Espírito de ressurreição e vida está nesse lugar. Oh, glória a Deus. Está chegando mais um rapaz aqui, mais outro aqui. Espírito de ressurreição e vida.
Ainda tem muita coisa boa para Deus fazer na tua vida. O diabo andou te dizendo que não tem tempo mais para você viver nada de bom. Você jogou tua vida no lixo, jogou teus sonhos no ralo, jogou teu ministério na lixeira. É tudo mentira dele. Deus vai pegar a tua história, vai fazer dela um testemunho, e tu vai ser bênção na vida de muita gente. Aonde está você que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do Pai agora? Sai do teu lugar e venha no altar agora. Agora. Você que não tem conseguido vencer a luta contra o chão. Você que a última vez que o chão te chamou, você foi com tudo e não conseguiu se levantar até hoje. Hoje você vai se levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que está aqui entre nós essa noite e nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja. Você achou mesmo que tua vida era para ser vivida assim, do teu jeito, da tua maneira, Mas pelo amor de Deus, eu acho que você já está entendendo que você não nasceu para isso, rapaz. Você não nasceu para isso, moça. Você não nasceu para viver tua vida distante de Deus. O inimigo quer destruir você, quer destruir teus sonhos, quer destruir tua família. Eu preciso ser franco com você. Pastor, o senhor está querendo me assustar? Sim. Você quer o quê? Condescendência? Frufru? Eu preciso te dizer que há um inimigo da tua e da minha alma. Ele quer destruir a tua vida, tal qual quer destruir a minha. Agora o sangue de Jesus está sobre mim. A pergunta é, está sobre você também? Você tem que fazer uma aliança com Deus hoje. Você não pode esperar mais. Sai do teu lugar, venha no altar agora. Venha no altar agora. A primeira pessoa já chegou. Vem no altar agora. Onde você estiver, no altar agora, no altar. Aqui é lugar de pacto, no altar. Aqui é lugar de aliança com Jesus. É no altar. Vem aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem pessoas que estão colocando no chat da igreja aqui, ó. Se eu pudesse reconciliar daqui, eita Deus, pode? Ô Cassiara, você pode. Não é só a Cassiara não é isso, pastor Delano? Se você tem um QR Code, tá onde? Tá no chat? Na tela de quem está vendo em casa tem um QR Code. Você quer tomar uma decisão com Jesus? Pronto, está resolvido. Você está no culto também. Está no culto também. Oh, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. É a última vez, no refrão, a última vez. Você que quer receber vida, quer fazer aliança com Deus, vem, vem.